Bom dia, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje é terça-feira, tia tá mandando um abraço para vocês, bem carinhoso. E já é 7/7, né? Estamos no mês de julho. Então, ontem a tia foi pegar as pastas do projeto e tia viu que poucas pessoas entregaram. Vejam bem, pessoal, quem se propôs a fazer o livro, por favor, gente, vamos procurar fazer, né? Se tiver alguma dúvida, pode contar comigo, gente. Eu estou à disposição de vocês para poder ajudar no que precisar. Só falar comigo no privado que eu dou o apoio. E hoje vamos trabalhar com matemática e história, dando continuidade ao assunto de centenas exatas, né, que foi o conteúdo da semana passada. Quando eu digo centenas exatas, né, são valores, né, que dão exatos, né, não sobra resto. E sempre nós começamos, né, a resolver as operações, né, começando pela unidade, depois dezena, por último, centena. E vamos fazer uma atividade, né, na páginas 90 e 91. Na página 90, vocês vão escrever, né, os números por extenso, ou seja, escrever os nomes dos números. Depois, vocês vão escrever os dados, né, dos números, escrevendo por extenso, né, sempre na decomposição, usando o sinal de adição. Como, por exemplo, aqui na letra A, nós temos 869. Então, você vai escrever 889 mais 889 vai ser 8 centenas mais 6 dezenas mais 9 unidades. Então, vocês vão sempre utilizar o sinalzinho de mais, né, depois que escrever o nome do numeral. Já na página 91, vocês vão olhar, né, o valor, né, e indicar o numeral que ocupa as ordens, ou seja, as ordens das unidades, dezenas e centena. Vocês vão ver onde é que ocupa, né, o lugar, né, dos números. E assim, sucessivamente, vocês vão realizar as atividades propostas. Vamos agora para a disciplina de História, onde nós temos o conteúdo A Criança e Sua Moradia, lá na página 63. Como nós sabemos, nós vimos os direitos da criança, né? Toda criança, ela deve ter, né, a sua moradia, ou seja, a sua casa, né? É um direito seu, né? É um direito seu ter um lar, né? Infelizmente, nós sabemos que tem crianças, né, que vivem em ruas, moram em ruas, em viadutos, pontes, né? Porque não tem uma casa. Infelizmente, né, não possui uma casa, mas é um direito seu, né? Então, com o tempo, né, o tempo vai passando, né, e os tipos de moradias vão se mudando cada vez mais, né? Com o passar do tempo, o homem vai construindo, né, edifícios, né, prédios, né, casas em formatos diferentes. Aqui nós temos na página 63, né, alguns tipos de casas. Nós temos as casas que são formadas dentro dos rios, né, que são casas feitas de madeira.
temos aqui prédio, né? E temos também ocas, né? Vocês sabem que ocas, quem mora nas ocas são o quê? Os índios, né? Então, com o passar do tempo, o homem vai cada vez mais se redescobrindo, né? E formando vários tipos de casas, né? Então, gente, existem pessoas que não têm ainda uma moradia, né? Não tem ainda sua casa, mas vive de aluguel, né? A maioria das pessoas que eu conheço vivem de aluguel, moram em aluguel, né? Mas não deixa de ser uma casa, né? É um lar. Então, isso também significa, né, que infelizmente as pessoas ainda não têm condições favoráveis para poder, né, construir sua casa. Mas não deixa de viver dentro de uma casa, né? Então, e existe também as pessoas, né, que não possuem casa, vivem pedindo nas ruas, não tem um emprego, não tem o que comer, né? Infelizmente isso é muito triste, mas é o que nós temos. Então, as pessoas, né, vão construindo casas e cada vez mais se alterando, né, os números de casa naquela localidade, vai aumentando, as pessoas vão chegando e cada vez mais a população daquele local vai aumentando. Na página 64, nós temos aqui uma imagem representando, né, um tipo de moradia. É uma moradia, né? Ela é chamada de Casa Grande, é a principal residência dos engenhos. Engenhos é o local onde faz a rapadura, o mel, né? Onde as pessoas trabalham para a fabricação desse tipo de coisa, né? De açúcar, né? Do mel. Então, lá eles plantavam a cana de açúcar, né? Para produzir o mel, o açúcar. Então, o senhor de engenho e sua família moravam na Casa Grande, enquanto que os escravos, né? Quem eram os escravos? Os escravos eram homens, né, que trabalhavam forçadamente para ganhar salários miseráveis, ou seja, salários bem baixos, né? E naquela época, muitos dos escravos, eles chegavam até a morrer, porque o dinheiro que eles ganhavam lá no engenho não davam para sobreviver. E muitos às vezes se deslocavam para outras regiões, procurando melhores condições, enquanto que outros apenas viviam ali, mas não dava para sobreviver. Infelizmente, passavam fome e até às vezes chegavam a morrer. E eles trabalhavam sem parar, não tinha assim lazer nenhum. Então, era um trabalho forçado, era um trabalho duro, por isso que é chamado de trabalho escravo. Então, eles moravam em senzalas, os escravos, né? Que eram construções que ficavam em terras dos engenhos. Então, lá naquele engenho, já tinha aquelas casas que eram já para os escravos morar, que eram chamados de senzala. Então, gente, vocês vão realizar atividades nas páginas 65, 66 e 67. Muito obrigada e até a próxima aula.